Witzel, bom dia. É um prazer falar com o senhor. A pergunta que todo mundo quer ouvir mesmo, de verdade, uma vez eu fui fazer uma pergunta dessa pro Lula, com quem eu tinha um bom relacionamento. Eu tinha um bom relacionamento com o Lula. Aí ele me chamou e falou assim: ó, Datena, eu vou acabar fazendo uma entrevista e queria que você me entrevistasse e tal. Eu falei assim: ó, presidente, para mim tudo bem. Mas o que é que você vai perguntar? Eu não gosto que me pergunte o que eu vou perguntar. Eu falei: a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é uma pergunta que todo mundo quer ouvir. O senhor vai falar com o Moro daqui a pouco tempo. Eu acho que seria esclarecedor, né, o senhor dizer se o senhor roubou ou não, se o senhor é ladrão ou não. O Lula nunca mais falou comigo. Ele deu uma entrevista para um cara aí, aliás, é bom jornalista, o Kennedy, que foi assessor dele, e resolveu nunca mais falar comigo. E depois andou dizendo que eu era parceiro do Bolsonaro. Pô, eu entrevistei o Bolsonaro quando o Bolsonaro levou uma facada. Pô, quem é que não quer entrevistar um cara que é candidato que leva uma facada? Entrevistei o Bolsonaro quando o Irã atacou os Estados Unidos. Quem é que não quer entrevistar o presidente da República quando o grande aliado, para ele, na cabeça dele, os Estados Unidos, foi atacado pelo Irã? E quando ele caiu no banheiro, e eu dei a notícia em primeira mão, que ele ficou 2 horas sem saber o que ele era. Ele não sabia quem ele era. O Brasil ficou sabendo através de uma entrevista que eu fiz. O presidente cai no banheiro, bate a cabeça, ele fez uma revelação: olha, fiquei 2 horas sem memória e tal. Enfim, governador, a primeira pergunta, o senhor vai me desculpar, é muito chato, eu não gosto de ser descortês com as pessoas, mas a primeira pergunta para o senhor é essa: o senhor alguma vez roubou, meteu a mão em dinheiro público, prevaricou ou não? Datena, primeiro, bom dia. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus estou ouvindo muito bem. O Brasil inteiro está ouvindo o senhor. Então, agradeço aí a oportunidade para você, todos os seus ouvintes. E a sua pergunta direta, objetiva, eu respondo direto, objetivo. Eu fui juiz federal há 17 anos. Os meus ex-colegas não gostam quando eu faço essa referência, mas é importante fazer. Durante 17 anos, eu julguei processos envolvendo clientes, advogados, clientes milionários, julguei processos bilionários. Durante 17 anos, como existem alguns exemplos tristes na magistratura de magistrados que venderam sentença, são poucos. A grande maioria dos juízes no Brasil, graças a Deus, são juízes decentes, éticos, e eu poderia, ao longo desses 17 anos de magistratura, eu tenho 35 anos de serviço público, Datena, revirar a minha vida do avesso, nunca encontrar um centavo que não fosse declarado no imposto de renda e justificado. No exercício aqui do cargo de governador, o Ministério Público criou uma versão. O que está acontecendo com o Ministério Público de uns tempos para cá, eu não sou contra a Lava Jato, mas a Lava Jato ajudou isso. O Ministério Público se tornou uma entidade que busca, na opinião pública, legitimidade. Óbvio que isso traz para o Ministério Público interesses corporativos. Eles vão ao Congresso Nacional para pedir aumento de salário, para pedir verbas indenizatórias. Isso não contaminou apenas o Ministério Público. Essa volúpia, pelos holofotes e pela opinião pública. Isso contaminou a Polícia Federal, a Receita Federal. As corporações, de uma maneira geral, hoje, elas usam essa legitimidade, que busca-se através dos holofotes para interesses corporativos. Por isso é tão difícil você fazer uma reforma administrativa. Um fiscal aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ganha R$50 mil por mês. O salário de um fiscal do Rio de Janeiro é R$50 mil por mês. E você não consegue reduzir o salário desse servidor, que é totalmente incompatível com a realidade. Então,
exposição midiática do Ministério Público faz com que eles busquem incansavelmente troféus. Eu não sou diferente dessa história. Criaram uma versão, encontraram efetivamente, né, pela transparência do meu governo, um sujeito que eu, você, qualquer um, não imaginaria que estivesse envolvido com corrupção. É corrupto, por isso você está me perguntando. Né? O Edmar Santos foi diretor do Hospital Pedro Ernesto, ele é doutor em medicina, professor da UERJ, major da Polícia Militar, entrou no meu governo e já estava com um empresário, que também é réu confesso, que passava para ele dinheiro para que esse doutor Edmar não impusesse sanções às empresas. Então, o empresário hoje que participa das licitações, muitas vezes ele não paga propina para participar da licitação. Ele tem que pagar para não ser punido e perder o direito de receber aquilo que ele prestou o serviço. Então, o Ministério Público, em função dessa delação do Edmar, que está desesperado, ele pode perder o cargo de tenente-coronel, que ele foi promovido no meu governo, ele pode perder o cargo de professor, o diploma de médico, como aconteceu com o Sérgio Cortes, e pode perder todas essas rendas que ele tem hoje, né, que provavelmente ele entregou o dinheiro que ele levou. São mais de 10 milhões de reais em espécie. O Ministério Público fez 2 buscas e apreensões midiáticas. Isso é um outro problema gravíssimo, né, porque o ministro Benedito, em 5 dias, veja bem, o processo contra mim no STJ começou em maio. Em 5 dias, o ministro deu a decisão, a Polícia Federal veio aqui no Palácio Laranjeira, foi na minha casa no Grajaú, meu único patrimônio, fizeram uma busca e apreensão, não encontraram dinheiro, não encontraram documentos e criaram uma versão. A versão do delator é de que eu recebo milhões de reais, coisa que nunca vão encontrar porque não existe essa possibilidade, e o outro réu confesso diz que eu recebi R$1 milhão em espécie. Veja, o objetivo dos delatores, que, no meu ponto de vista, como já há alguns indícios em outras investigações, de orientação para que o delator fale aquilo que o Ministério Público quer ouvir e a Polícia Federal quer ouvir para armar esse circo. O delator disse que me entregou, quando eu ainda era juiz, em 2017, R$1 milhão. Como é que você esconde R$1 milhão em espécie? Quer dizer, teria que ter, de alguma forma, pagamentos, como tem em outros casos, né? Infelizmente, tem que ser citado, mas o caso, por exemplo, da rachadinha do senador Flávio Bolsonaro, tem lá pagamento de espécie. Ele vai justificar. Eu não estou aqui condenando ninguém. É preciso que justifique. Agora, no meu caso, não foi encontrado dinheiro em espécie. Tudo que foi encontrado é declarado no imposto de renda e são valores incompatíveis com o que os delatores estão falando. Então, o meu processo de afastamento, ele tem uma forte influência política, né, por eu governar o segundo maior estado do Brasil, né, por eu ter dito, em algum momento, numa entrevista, que teria o sonho de um dia ser presidente da República. É isso. Isso